Olá, ao vivo! Estamos começando mais uma live Professora Particular 3K. Se você não me conhece, seja super bem-vinda, super bem-vindo. Sou a Marcela Bernardi, psicóloga, professora particular e criadora do método exclusivo de aulas particulares MAD, muito além de ensinar. Tudo bem, Altiva? Aluna do método MAD também, por sinal, entrando aqui. Hoje é uma live bem especial, vou compartilhar a live com uma das várias alunas aí que a gente tem espalhadas pelo Brasil afora, para ela contar um pouquinho da experiência dela com o método MAD. E o grande objetivo meu de fazer essas lives, compartilhar bastante conteúdo diariamente aqui com vocês, é ajudá-los, cada um, a conseguir ganhar mais de R$3.000 por mês como renda extra, dando aulas particulares que são transformadoras para crianças do ensino fundamental 1, mesmo que não se tenha experiência. E esse ponto eu gosto de frisar, viu? Aula particular transformadora, não é qualquer aula particular, não, é uma aula particular que vai muito além de ensinar, por isso o nome MAD. Tudo bem, Raquel, Dai, Tomos, Altiva tá sem áudio? Vou ouvir o Rodrigo me falar se tá ok ou se tá sem só para você de repente. Cris, aluna MAD também, daqui a pouquinho está chegando a nossa convidada, que é eu não gosto de ficar falando antes, né? Eu deixo sempre surpresa, mas vou falar só o nome, que é a Gisele Salvado. Hoje eu compartilho junto com ela a live. Boa noite, Dai. Boa noite, Marcela e todos os professores MAD. Obrigada, Dai, que tá ok. Boa noite, Cris. Ok o áudio. Então, Altiva, né? Se alguém puder escrever... eu ia falar, se alguém puder escrever para você, Altiva, mas agora você tá ouvindo, então deu tudo certo, resolvido. Que eu ia falar, puxa, se eu falar para você não vai adiantar, afinal de contas você não tá ouvindo. E eu vou enviar uma solicitação aqui, deixa eu ver se ela já tá por aqui. Vou enviar para nossa convidada de hoje, aqui, enviei para ela. E se Gisele tiver com alguma dificuldade até de acessar, se precisar, pode mandar mensagem no suporte, no celular, ali no WhatsApp, que aí o Rodrigo ajuda você, tá bom? Mas é bem tranquilo. Enquanto isso, deixa eu aproveitar para contar para todos, quem ainda não está sabendo, sábado agora é Dia dos Professores e em comemoração ao Dia dos Professores, aproveitar que estamos em um mês super especial, então duas coisas que eu quero repassar com vocês aqui. Olha só que sensacional. Tudo bem, Gisele? Tô vendo você aqui já. Assim que quiser, me manda a solicitação que eu já aceito você, tá? Uma coisa que tá rolando um sorteio aqui no meu perfil do Instagram de 2 livros que são essenciais para aula particular, para comemorar o Dia dos Professores. Eu vou fazer esse sorteio na segunda-feira, então dá tempo de você participar. E a outra coisa, segunda-feira eu faço um aquecimento de 10 lives, uma série de 10 lives, aquecimento para a Semana Professora Particular que Ganha Bem. Semana Professora Particular que Ganha Bem começa no dia 31 de outubro e é uma série de 3 aulas gratuitas. Então depois é só você se inscrever. Gisele, seja muito bem-vinda. Boa noite, tô te vendo. Boa noite. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, e você? Você tá me escutando bem e me vendo bem também? Eu só acho que tá havendo um delay no áudio, mas tá tranquilo. Isso é sempre assim. E especialmente quando a gente compartilha a tela, então quando você falar, talvez demore um pouquinho para chegar para mim, mesma coisa eu falando para você, mas se ficar ruim, você avisa, tá? Antes de tudo, eu quero agradecer você, agradecer por poder participar com a gente aqui, por compartilhar um pouquinho da tua experiência. Conta para nós, então, da onde você fala, Gisele? Nossa, eu falo, provavelmente ninguém conhece, do interior fluminense, do Rio de Janeiro, chama Araruama, é perto de Cabo Frio. Cabo Frio também não conheço. Cabo Frio já foi uma boa referência, eu ia falar, puxa, eu também não sei, ó. É uma das cidades que faz parte da região dos lagos, aí é um pouquinho antes de Cabo Frio. Que eu sei que é uma região maravilhosa, Gisele, eu nunca fui, eu adoro Rio de Janeiro, nunca fui para a região dos lagos. E aí você me falando agora, eu associei de novo. Eu falei, puxa, eu preciso conhecer. Ai, que delícia. Aqui é perto de Arraial do Cabo, que tem uma das praias mais lindas do mundo. Vem gente de fora fazer mergulho aqui. Aqui é bem bonito. Não, é super famoso. Ai, que maravilhoso você. E eu tô aqui em Curitiba, no frio ainda, em pleno outubro. Aí deve estar gostoso o calor, né? Nossa, aqui tá muito quente já. Muito.
Coisa boa. Gisele, vamos lá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, vou ouvir de você, você vai compartilhar com a gente um pouco da tua história também. Então, conta para mim, para todo o pessoal que está aqui, antes de tudo, como é que estava a tua vida profissional antes de você conhecer o método MAD de aulas particulares? Você já dava aula particular? Não? Como é que estava? Eu já trabalhava com aula particular, porque professor que vem de curso, eu sempre trabalhei em curso de inglês, né? Que eu sou formada em inglês, sou pedagoga e professora de inglês. Então, professor que já vem de curso de inglês é normal ter um aluno ou outro. Então, eu tinha 5 alunos particulares até abril. Quando eu vi o seu vídeo, aí tudo mudou. Eu trabalhava em 2 escolas, tipo, eu me dividia em 1000. Quem já atua na área da educação em escola sabe como é que é, né? E aí, depois que eu vi o seu vídeo, em abril, foi que eu comecei a olhar com outros olhos. Eu já tinha ali a faca e o queijo na mão. Eu só não estava olhando com olhos de ver, que eu já podia estar iniciando uma carreira assim com mais liberdade, não só financeira, liberdade de atuação, porque eu, como professora de inglês, eu via que a metodologia de inglês da escola não ensinava inglês. Então, eu ficava meio que me sentindo inútil ali. Então, eu já dava aula particular, mas eu tinha 5 alunos. Não era o meu foco. Depois que eu vi o seu vídeo, em abril, minha mãe me enviou o vídeo e eu acabei vendo. Aí eu comecei a olhar com outros olhos e a coisa foi numa velocidade, como eu te falei, hoje eu tenho 13. E só porque eu comecei a focar com olhos de ver, só porque eu comecei a dar atenção. Tem aquela frase, né, que o que você dá atenção cresce. Então, comecei a dar atenção da forma correta, eu acho que é muito importante, assim, a gente tem que focar o desejo tem que ser positivo, tem que ser o que você quer, não o que você não quer. Então, comecei a focar no que eu gostaria de ver. E aí, os alunos começaram a aparecer do nada, não veio pelo Instagram, foi Deus que pegou e colocou no meu caminho. Amém. É isso aí. Ai, Gisele, parabéns. Nossa, que relato maravilhoso. Quando você falou isso para mim, eu falei, como assim? Espera lá que eu quero conversar, quero saber mais. Aí marquei a live, deu certo da gente conversar hoje, até para eu entender um pouquinho mais assim desse teu histórico, sabe? Eu fiquei felicíssima de ver, né? Puxa, de 5 alunos em abril, que já era bem legal, 5 alunos, né? Especialmente para quem tá sabe. Mas assim, de 5 para 13, a gente está falando de abril para outubro. Abril você começou no curso do método MAD. Você assistiu, Isso. então, a semana, professora particular que ganha bem. Imagina. No YouTube, né? Isso. No YouTube. Uhum. Foi esse vídeo que minha mãe me mandou. Tipo, eu nunca vejo vídeo no WhatsApp por preguiça, porque eu não tenho tempo para parar, porque eu tô sempre correndo. Aí aquele, não sei porquê, aquele eu assisti. E aí eu vi, você disponibilizou 3 aulinhas, né? E aí eu falei assim, e aí a ficha caiu. Eu falei, nossa, mas eu já tenho isso comigo, eu só preciso entender como fazer isso de uma forma melhor. E aí as coisas foram acontecendo. Que maravilhoso! E aí com o método na mão, né? Sabe, você trouxe essa questão, puxa, sim, toda a tua didática, você aplicar o método passo a passo, mas você trouxe a questão da mentalidade. De quando a gente foca nesse positivo, de acredita, que sabe que é capaz, que sabe que vai dar certo, sabe que merece. Sim. Porque muitas vezes a gente, trabalhando em educação, e a gente acompanha o pessoal ali no curso mesmo, né? Falar, enfim, nas nossas mentorias em grupo, o quanto a gente se auto-sabota sem perceber, achando que ganhar mais de 3 mil reais por mês como renda extra é algo surreal com aula particular para criança. E não é, né? Conta para nós, como é que tá a tua vida financeira hoje, falando em termos aí da aula particular, Gisele? Então, hoje, do jeito que tá agora, eu faço 5.300 e alguma coisa de aula particular. E, assim, trabalho com muito mais liberdade. Eu crio o meu material de inglês, eu sei o que cada aluno precisa, como que eu vou abordar um conteúdo com aquele ou com esse, né? Essa liberdade não tem preço, isso é muito bom. Então, eu crio o meu material, faço o meu horário, né, na medida do possível. Tem aluno que chega com uma disponibilidade muito apertada e a gente atende aquela disponibilidade. Mas saber que você está trabalhando para você e ver a mãe ali agradecendo porque o aluno precisava tirar 80 na prova, 90 e tirou até 100. Eu tive aluno que tirou 100 numa prova. Porque ela queria... Esse aluno, ele começou a estudar comigo, não foi para desenvolver oralidade, não. Era reforço escolar em inglês, né?
E aí ele precisava tirar uma nota, assim, absurda. Nem eu acreditei que ele fosse tirar aquela nota, porque era um aluno que sempre teve dificuldade em inglês. Inglês de escola a gente sabe como é. E aí ele precisava tirar uma nota, tipo, 90 e tantos, quase 100, acertar a prova quase inteira. E ele tirou. Então, assim, isso não é só o retorno financeiro que paga a gente, sabe? Outros fatores acabam valendo muito a pena, porque é difícil você conseguir ter esse alcance na escola. As turmas são muito grandes, a vibe da sala de aula é outra. O aluno que está ali na sala de aula, naquele momento ali, ele não quer aprender. Com a professora particular em casa, ele é outra coisa, ele é outra história. Mas ali no momento da sala de aula é muito difícil eu conseguir alcançar o aluno do jeito que eu gosto de alcançar. Então, eu me encontrei muito nessa questão de aula particular e mudei o foco. Eu pensei assim, não, agora eu quero viver disso aqui. E aí, engraçado, né? Eu tinha pretensão, quando eu vi o seu vídeo em abril, eu tinha pretensão de conseguir mudar a minha vida assim, me desligar das escolas, fazer toda essa mudança até dezembro desse ano. Mas tudo aconteceu tão rápido que eu me desliguei em julho. Eu pedi demissão das escolas em julho, para viver só da aula particular. Abri um CNPJ para mim e estou vivendo aí, né, as delícias e os desafios. Porque não são só flores, né, tem seus desafios. Mas, assim, compensa muito, não estou falando de dinheiro agora, compensa muito por essa questão de você conseguir atingir, alcançar o aluno de uma forma que não dá para alcançar em sala de aula, é muito difícil. Nossa, como faz sentido isso que você está trazendo, Gisele? Realmente, assim, não por culpa da escola, lógico que não, né? Mas pelo sistema em si, você não consegue ter essa personalização do ensino, essa individualização de você com a criança. O Mari traz muito isso para nós também, né? Defendo muito a ideia da gente Sim. criar essa conexão e tudo. E, ó, você falando, puxa, concordo com você, não tem preço que pague uma questão como essa do teu aluno. E às vezes até a gente fala, puxa, precisa tirar tanto na nota. E deu certo, e parabéns para você, parabéns para ele. Esse trabalho, assim, esse reconhecimento que a gente tem do nosso trabalho, não tem preço, maravilhoso. Mas, convenhamos, eu sempre digo, e aí às vezes que a gente se perde, né? Não você, mas enfim, para quem está ouvindo. Puxa, é tão lindo, é tão prazeroso, é tão bonito a gente fazer isso, que às vezes algumas pessoas desmerecem o próprio trabalho, fariam até de graça, de tanto que amam. Porque esse reconhecimento preenche o nosso coração, né? Enche a gente de alegria. Sim. E como eu sou uma dessas pessoas. Mas convenhamos que a gente não pode deixar essa parte financeira de lado, não. Não, lógico, não pode. Não é que o que a gente faz, não é porque é gratificante que você não precisa do retorno financeiro. Você precisa. Tanto que eu me desliguei das escolas. Minha fonte de renda é só a aula particular. Mas não é só o retorno, acaba não sendo só o financeiro, tem outros tipos de retorno que às vezes na escola não dá para encontrar, por causa do que a gente já mencionou, desses fatores que a gente já mencionou. Ai, imagina você, Gisele, você quando se desligou das escolas, logicamente o financeiro também pesou, né? Assim, porque para você tomar a decisão, vou ficar com aula particular, imagino hoje que os 5.000 reais e poucos que você faz por mês com aula particular seja mais do que o que você ganhava em escola, imagina? Sim, as duas escolas juntas dava 2.500, sei lá, muito assim. Eu já estava num nível, em abril, quando eu vi o seu vídeo, eu já estava num nível igual, já estava com 2.000 e tanto de aula particular e 2.000 e pouco da aula da escola, já estava até igual, já estava meio a meio. Então isso foi mais uma coisa que me ajudou a dar aquele clique, caramba, a minha renda já está até dividida. Não é nem que as aulas particulares estão me dando uma ajuda financeira, já era metade da minha renda. Então, isso influenciou bastante também. Mas a minha pretensão era me desligar só em dezembro. Eu fazia as minhas metas, eu colocava, né? Isso é importante também, passar. Enquanto você não escreve, é só sonho. Quando você anota, vira meta, né? Então, eu anotava as metas e botava data. É importante datar, porque quando você tem um sonho assim, um dia eu vou fazer tal coisa. Vai lá no calendário olhar quando é um dia. Um dia pode ser, sabe? Aí eu acho que Deus, o universo, ou qualquer que seja a crença do pessoal aí, essa força invisível aí que vai guiando a gente, até ela fica meio sem saber o que fazer. Um dia, quando que é um dia?
Então, anotar também é importante. Eu anotei, comecei a anotar o que ia acontecer em cada mês e o meu desligamento para dezembro. Não teve como, porque eu já estava sem horário para encaixar aluno e aluno aparecendo. E aí, em junho, eu tomei a decisão de sair da escola e no início de julho eu comuniquei. Não estava dando mais, não tinha como. Que problema bom esse, hein? Que maravilhoso. É. Ah, eu fico muito feliz de saber disso, Gisele. Puxa, assim, de ouvir um pouquinho da tua história e dessa questão de colocar a meta no papel. Penso exatamente da mesma forma. A gente precisa... É importante, é importante. E o quanto isso se antecipou justamente por você ter esse foco bem definido, né? E já ter tão delimitado, puxa, é até dezembro, que as coisas vão acontecendo até para fluir muito antes do que a gente imagina. E isso porque, me conta uma coisa, você dá aula particular de inglês ou de outras disciplinas também, para ensino fundamental 1? Depois que eu vi o seu vídeo, passei a dar para ensino fundamental 1 de todas as disciplinas. Antes, eu focava só no inglês. Mas, poxa, eu sou pedagoga. E eu falei, caramba, então... Aí comecei a focar nessa questão da área da aula particular para todas as disciplinas. E aí, isso é que é incrível. Quando você começa a olhar de uma certa forma, a coisa muda. Porque eu comecei a fazer postagens no Instagram, como você fala que é legal a gente fazer na sua aula de marketing, você dá muita atenção. Tem uma aula que você faz só no Instagram, né? Isso. Aí eu comecei a fazer essas postagens, mas tem, assim, 2 semanas, talvez. 3 no máximo, mas acho que não tem 3. Comecei a fazer umas postagens. Mas antes disso, nenhum dos alunos que eu tenho hoje vieram por causa do Instagram. Eu entendi a importância de mexer no Instagram e aí comecei a fazer. E hoje, pela primeira vez, entrou uma moça em contato comigo querendo aula para o filho dela. Eu nem acreditei que isso ia acontecer também, porque normalmente, como aqui é uma cidade relativamente pequena, as pessoas vão muito aqui de boca... A propaganda aqui é boca a boca, é a que mais funciona, né? Então, assim, eu não acreditei muito que o meu Instagram teria um alcance muito grande, mas teve, porque hoje entrou uma moça em contato comigo, interessada em aula para o filho dela de 9 aninhos. E, enfim, então aí a gente está conversando e vamos ver o que vai acontecer, mas funciona também, né? Uma moça entrou em contato e tem, como eu falei, umas 2 semanas que eu comecei a postar no Instagram, porque eu não dava atenção assim para o Instagram. E aí eu comecei... O que eu estava falando? Me perdi. Você começou faz umas 2, 3 semanas no Instagram, significa que toda a tua agenda até de clientes é graças à trabalho de excelência que você faz, né, Gisele? Porque aí um indica para o outro que vem pelo boca a boca, que continua sendo a melhor forma de marketing que a gente tem. Começou a aparecer do nada. Quando eu vi seu vídeo, eu comecei a olhar com outros olhos, né, dando essa atenção diferenciada. Os alunos começaram a aparecer inexplicavelmente. Foi uma coisa, assim, surreal. E aí, quando eu pensei assim, poxa, eu posso começar a atuar também em matérias de outras disciplinas, né, matemática, geografia, ciências. E aí, no dia que eu fui me desligar da escola, que é uma instituição que eu gosto muito, eu vou lá até hoje, foi um chororô quando eu falei que ia sair, principalmente o sexto aninho, que eles estão mais para a infância do que para a adolescência, né? Então o sexto aninho chorou muito, foi muito... Eu saí da escola até balançada, falei assim, puxa, será que eu não consigo ficar até dezembro? Foi bem difícil sair, porque eu gosto da escola, eu gosto das pessoas, eu me dou muito bem com os alunos, mas eu não estava conseguindo me sentir útil dentro da sala de aula como professor. Eu não ensinava, eu não estava conseguindo ensinar, porque é aquilo, o nosso sistema de educação precisa de muitas melhoras, né? Então, assim, no dia que eu fui me desligar, um colega veio apertar minha mão, veio despedir, perguntou, pô, por que você está saindo? Eu falei que é porque eu ia me dedicar agora só a esse projeto de aula particular. Ali na hora ele quis que eu fosse lá na casa dele para dar aula para a filhinha dele também. Então saí da escola já pegando mais um aluno, assim, sem querer, a coisa ia aparecendo no caminho. Isso é que foi incrível, foi só eu decidir. Foi só eu decidir, anotar e colocar o foco ali. E a coisa fluiu. Parabéns, Gisele. O poder de uma decisão muda tudo. E a gente se manter assim nessa decisão, né? Ter essa constância. Tudo começando aqui, sim. E a gente fala bastante sobre isso no curso também, essa questão da mentalidade. Tanto para o positivo, sim, quanto para o negativo. Você é a prova real disso. Olha que bênção saber, né? E às vezes a gente fica
puxa, naquela frequência de, ai, comigo não vai funcionar, aqui é difícil, aqui não vai dar certo. E só da gente reverberar, falar isso, né? Puxa, o cérebro vai acreditar que realmente não dá e não é possível. E é mais possível, sim. Tudo é possível. Tem uma frase bem clichê, né? Mas é verdade. O impossível, ele só é impossível enquanto alguém vai lá e faz. Depois que alguém fez, não é mais impossível. Aí você pensa assim, mas, puxa, não tem ninguém que trabalhe assim na minha cidade. E aí eu ainda faço atendimento a domicílio, né? Eu não tenho um espaço próprio, um espaço físico. Então eu vou na casa da pessoa ou aula online, né? Então, pensa assim, aqui na cidade não tem muitas pessoas que trabalham assim, com essa pegada de atender em casa e de trabalhar direito, com seriedade. Eu tenho um público bem misto, eu trabalho com idosos, trabalho com adulto, trabalho com adolescente, com criança. Aí a cabeça começa a querer sabotar mesmo, falar, você acha que isso vai dar certo? Cobrar essa hora-aula aí, você acha que aqui você tem classe A aqui nessa cidade para isso? Então a cabeça tenta sabotar, mas é aquilo, aí tem uma frase que eu gosto muito também, se você não conhece ninguém que fez isso ainda, quer dizer que você pode ser a primeira, não é que é impossível. Se ninguém fez, é porque você pode ser a primeira a fazer. E depois de você, outras pessoas vão vir. É só alguém começar a fazer. Eu acredito muito nisso. Ai, que mensagem linda, assim, inspiradora para todos nós, né? Sabe que eu defendo muito, Gisele, a ideia também da gente blindar a mente, né? Brasa longe da fogueira apaga. Acho que o pessoal até já me ouviu falar isso por aqui. E dentro do curso do Método MAD, a gente cuida até pelas mentorias em grupo para fazer muito isso, né? Porque temos dias e dias, e aí, eventualmente, se está em um dia que não é tão bom assim, mais do que nunca, esse é o dia que a gente precisa blindar a mente e precisa estar próximo e nos levando, como você está fazendo hoje aqui na live, né? Compartilhando a tua experiência, que aconteceu de forma inesperada, talvez até para você, em questão de tempo. Não foi inesperado, mas você tinha uma meta aí de ser até dezembro, trabalhando em escola, e de repente antecipou tudo isso. E hoje esses R$5.000 é 5.200 que você falou? 5.300 e alguma coisa. 5.300 e alguma coisa. Me conta isso em quanto tempo, assim, quanto tempo de aula particular você dá por semana, quantas horas de trabalho por semana para chegar no valor? Eu tenho... Quinta e sexta eu dou 4 aulas. Segunda, terça e quarta eu dou 5. É uma aulinha a mais, que são dias até mais cansativos para mim. Mas quinta e sexta já reduz um pouquinho. Então, aí vamos ter que fazer a conta. Quem é bom de matemática aí? Faz aí. Segunda, terça e quarta eu dou 5 aulas, cada uma hora de duração. E quinta e sexta, 4 aulas. 4 na quinta e 4 na sexta? Isso. 18 horas na semana. 18 horas de trabalho na semana para ganhar R$5.300. Aí. Eu nem tinha feito essa conta ainda, eu nem sabia que eram 18 horas. Mas é isso aí. Então, eu trabalhava muito mais horas na escola, com uma carga horária muito exaustiva. Não que eu não fique cansada, eu estou cansada agora, mas é um cansaço diferente, sabe? Não sei explicar, mas é diferente. E o trabalho que a gente tem na sala de aula... Cara, eu acho lindo, não estou criticando quem é professor. Eu fui professora de sala de aula, até julho eu era professora de sala de aula. Mas é um trabalho muito cansativo, muito exaustivo. Para mim, não estava tendo o retorno emocional que eu preciso ter no trabalho, porque para mim não se trata só de dinheiro. Dinheiro é maravilhoso, mas não se trata só do retorno financeiro. Que isso na escola também não tem. É o que menos tem, porque a hora-aula do professor de escola é muito baixa. Então, essa via de trabalho melhorou, assim, sei lá, em 120% o meu estilo de vida, porque agora eu trabalho numa coisa que eu sinto que eu estou sendo útil. A gente vê o retorno dos pais, o pai agradece, a mãe agradece no WhatsApp, agradece pelo filho ter tirado 95 na prova. Então assim, isso ajuda muito você ter aquele gás, querer criar mais aula, querer planejar a semana. E isso na escola não dava tempo direito, porque a escola suga muito, o sistema educacional suga muito do professor, exige muito do professor. E aquilo, não tem o retorno emocional, pelo menos para mim,
Eu não sentia que eu conseguia alcançar os alunos no campo pedagógico, no campo da amizade. Meu relacionamento com eles era ótimo. Tanto que eu vou lá na escola até hoje, eu visito as crianças, eu vou lá no recreio, às vezes dou uma fugidinha para brincar com eles, para conversar. Mas na sala de aula, em questões de trabalho, não estava sentindo que eu estava sendo útil. E eu acho que se a gente passar por essa vida sem ser útil, a gente jogou nossa encarnação fora. Então, eu sentia que na aula particular eu podia ter essa utilidade, que para mim o trabalho é isso, é ser útil. Se você não estiver fazendo alguma coisa útil, tem que trocar. Ai, que emocionante isso. É muito real, né? Tocante isso que você falou, viu, Gisele? Concordo em gênero, número e grau. E o que a gente faz na aula particular é exatamente essa transformação, essa diferença, né? Na vida das crianças. A gente sente o quanto é transformador, o quanto vai muito além de ensinar. Me fala uma coisa, de todo o método MAD, o que mais chama atenção para você, ou o que mais faz sentido que você aplica nas aulas particulares? O que fez muita diferença, de repente? Eu não sei se o número da aula está certo. Acho que a aula 3 foi uma das aulas suas que eu mais me emocionei, que fala da proximidade com a criança. Tem um título essa aula. Qual é o título dela? Que foi Conexão com a criança. Ah, você lembra o número e o nome ainda. Uau! Entendeu? Essa aula me tocou muito, porque era uma coisa que eu já sentia, que já estava em mim. Eu já procurava sempre ter esse contato com a criança. Eu só ainda não conhecia as técnicas corretas para isso. Através das suas aulas, eu fui entendendo como eu poderia ir criando esse contato com a criança, que realmente é muito importante. E eu sinto, assim, no decorrer das aulas, a gente trabalha muito assim. É um trabalho muito bonito, porque você acaba trabalhando com autoestima. Eu comecei a dar aula para uma mocinha, para a Duda, ela tem 9 aninhos, ela estava com notas muito baixas, essa não é nem de inglês, é de matemática. Ela estava com notas muito baixas em matemática, ela tem uma baixa estima, assim, ela é muito insegura, e aí ela estava precisando dessa ajuda em matemática, principalmente em matemática. Aí a gente começou a estudar. A gente teve aí um tempinho de umas 3 semanas para estudar e veio a época de prova dela. Nossa, aí o pai dela me mandou a fotinha, a nota da prova assim, obrigado, e a nota assim, 86. Não é um 100, mas uma menina que estava com dificuldade de tirar 86, puxa vida, ele me mandou isso num sábado de noite. Aquilo deu um up no meu final de semana. Nossa senhora, tá vendo? É isso que eu falo, não é só o retorno financeiro. É ótimo você ter sua liberdade de horário, ser melhor remunerado, mas saber que você ajudou aquela criança, que ela ainda é criança, e já sentia uma questão assim de insegurança, isso é muito ruim. Você crescer, você ser inseguro. A gente precisa de uma certa segurança para fazer as coisas, né? E o fato dela ter conseguido essa notinha na prova, aí depois a mãe dela me mandou uma fotinha dela no quadro, que estava tendo um evento de competição de tabuada, algo assim. Aí a mãe dela me mandou uma fotinha dela no quadro, fazendo a continha lá, mandou assim embaixo assim, olha ela toda confiante no quadro fazendo as continhas. Quer dizer, antes ela era mais travada para isso, né? Então mexer com autoestima, principalmente de criança, porque a criança ainda não sabe que aquilo ali é uma questão de autoestima. Então, você mexer com a autoestima e mostrar para ela que ela também pode tirar um notão na prova, isso não se paga, isso não tem preço. Então, a gente acaba mexendo muito com a autoestima, isso é muito legal. Ai, parabéns, Gisele, parabéns, trabalho lindíssimo. Isso é ir muito a ensinar, né? E o quanto essa autoestima vai afetar a nossa vida inteira. Olha a diferença que você faz na vida de uma criança dessa hoje, o quanto vai ser um adulto diferente amanhã. A gente sabe que tudo começa na infância. Você pontuou bem, puxa, a criança não tem essa noção, não sabe que isso se chama autoestima, não sabe exatamente o que isso significa, mas você sabe a diferença que você fez para a vida toda dela, pode ter certeza disso. Ai, que lindo, tá? Parabéns pelo trabalho. E antes da gente finalizar aqui, estamos acabando, quando você decidiu se tornar aluna do curso MAD, me conta se teve algum impeditivo, se alguma coisa será que eu faço, será que não faço? Como é que foi?
na hora que você tomou a decisão? Não, nenhum impeditivo, ao contrário. Eu decidi ser aluna MAD porque quando eu vi seu vídeo, aquilo tocou no meu coração. Eu acredito assim, quando alguma coisa faz sentido pra gente, é porque aquilo já tá ali dentro. Só faltava olhar da maneira certa. Então, eu botei na cabeça assim, eu não vou fazer para ver se vai dar certo. Eu vou fazer até dar certo. Acho que quando a gente começa um empreendimento, seja qual for, qualquer decisão que a gente tomar, eu acho que o poder da decisão é muito forte. Mas, às vezes, a pessoa vai meio que com medo e confunde assim, não, quando esse medo diminui um pouco, aí eu vou. Só que o medo não para nunca. Claro que dá receio, você ser um autônomo, dá um receio. Mas, assim, aquela falsa segurança da carteira assinada, né, dá um receio, porque num mês eu tenho tantos alunos, no mês seguinte pode mudar? Pode acabar mudando. Mas, assim, eu acho que o importante é você ter isso na cabeça. Decidir fazer alguma coisa, então vai. E não é para esperar o medo passar, porque o medo não vai passar nunca. O corajoso não é aquele que vai sem medo, é aquele que vai apesar do medo. E isso é coragem. O soldado que vai para o campo de batalha, ele não vai porque ele não vai porque ele é muito corajoso, ele tem zero medo. Ele está indo apesar do medo. Então, acho que isso é muito importante. E decidir, não é fazer para ver se dá certo. Porque se você fizer com essa mentalidade, provavelmente não vai dar certo. Mas se você fizer com a mentalidade de que você vai fazer até dar certo, essa mentalidade faz toda a diferença. Você não precisa conhecer o caminho inteiro. Eu acho que é igual você estar dirigindo um carro e o seu farol ilumina os 100 primeiros metros de cada etapa. Você não precisa enxergar o caminho todo. Você precisa enxergar só os próximos passos. E fazer até dar certo. Não é fazer para ver se vai dar certo. Essa mentalidade faz toda a diferença. Foi com essa mentalidade que eu entrei no curso. E assim, só sucesso. Não tive até agora, é claro que isso pode acontecer. Está chegando aí dezembro, janeiro, que é mês de férias, normalmente dá uma diminuída. Mas desde abril para cá, não saiu o aluno, só entrou. Não estou falando que vai ser assim para sempre. A gente tem, eu me preparo para o melhor, mas sei que pode acontecer o pior, pode acontecer alguma coisa que eu não gosto. Mas não dá para esperar o medo passar. Tem que ir fazendo, mesmo com medo. Ninguém fica pronto, ninguém se arruma para a vida. A gente vai se arrumando no caminho, né? E a gente vai se encontrando. Gisele, eu não preciso nem falar mais nada depois disso. Foi tão gostoso ouvir. Que aula de mentalidade aqui, que inspiração. Ouvir as tuas palavras, é exatamente isso. E olha, tanto é fato, tanto é verdade quando a gente tem essa mentalidade positiva, como você teve desde o início, que as coisas se concretizam, acontecem. E você está deixando bem claro, não significa que não sentir insegurança, que não sentiria medo, que vai ser assim sempre. Com a vida é assim. Não. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. A única coisa que a gente tem de fato é exatamente esse momento presente aqui, né? E como a gente se descobre isso e se preocupa e mastiga a ansiedade na mente, aí colocando as coisas negativas, e se não der certo, e se eu não conseguir aluno, e se a família sair, pagar, e se... Mas o momento que a gente tem é esse. Aí você é prova real disso, coisa mais linda. E te digo mais, com o valor que você está recebendo das aulas particulares agora, mesmo chegando dezembro, janeiro, até se você quiser tirar férias, né? Porque as férias escolares vêm, professor particular às vezes acha que não pode tirar férias. Pode, deve e merece, até pra gente tá bem. Não, é preciso. E assim, com o rendimento que você tem, você vai fazendo caixa para conseguir passar com muita tranquilidade pelos meses aí. Sim. Tô lendo o livro de educação financeira, porque agora sou eu e eu, né? Não tem mais escola. Então, acaba que quando você é autônoma, isso acaba fazendo você crescer em outras esferas da vida. Você acaba gerando mais responsabilidade, porque agora é você e você. Se não entrar de um lado, não tem outro lado para entrar. Então, acho que é um crescimento que vale a pena. Vale a pena ter essa experiência, porque é um crescimento de todos os lados. Eu tenho sentido isso. De abril para cá,
eu já mudei muito, mentalmente, no jeito de agir, na postura, muda muito, é muito aprendizado. Sou muito grata pela minha mãe ter me mandado aquele vídeo em abril, porque mudou muita coisa. Ai, que alegria. Deixa eu aproveitar e convidar, então, quem está nos assistindo. Eu vou fazer a semana Professora Particular que Ganha Bem, que é o vídeo que a Gisele está comentando com a gente. Começa no dia 31 de outubro, uma série de 3 aulas gratuitas para mostrar o caminho para que você também possa ganhar mais de R$ 3.000 por mês como renda extra, com aulas particulares transformadoras para crianças mesmo sem experiência. O Rodrigo já deixou o link aqui. Acabando a live, é só clicar no link da minha bio ou entrar no site www.muitoalemdeensinar.com.br, que é o nome justamente do método MAD, né? Que é a abreviação aí de Muito Além de Ensinar. Vou deixar você se despedir, Gisele, e aí eu faço o agradecimento final, viu? Ah, tá joia. Acho que eu já falei pra caramba, né? Quero agradecer por esse espaço, porque eu acho que é importante outras pessoas que de repente estão começando, ou estão com aquele receio de começar com um monte de si, um monte de hipótese na cabeça, e assim, não ter medo, e ir mesmo com medo, porque o medo não vai passar. O meu medo ainda não passou. Então, vai mesmo com medo. Que essa é a real atitude de um corajoso. É ir apesar do medo, não é ir sem medo. E ir com aquela mentalidade. Fazer até dar certo, não é fazer para ver se vai dar certo. E eu acho que um dos pilares principais é você ter em mente assim, que você vai trabalhar com pessoas, você vai mexer com autoestima. Isso é muito importante. Eu sinto que às vezes o professor é meio que um psicólogo, porque às vezes já aconteceu de eu entrar para dar aula e a pessoa não ter aula, só conversar comigo sobre a vida dela, sobre algumas questões familiares, então a gente acaba emprestando o ouvido ali para alguém que às vezes não tem com quem conversar. Então esse tipo de aula acaba às vezes aproximando e criando pontes que são muito bonitas, que é o que a gente veio fazer aqui, né? Somar na vida das pessoas, ajudar, criar conexões. É um trabalho muito gratificante, muito gratificante. E ainda de quebra, possibilita a gente ter uma flexibilidade de horário, um retorno financeiro melhor, né? Então, que o pessoal que está ouvindo aí, que está com medo, vai assim mesmo e faz até dar certo, que vai dar. Ai, perfeito, Gisele. Muito, muito obrigada pelas palavras, por essa inspiração toda aqui dessa tua live. Obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho da tua experiência. Parabéns pelo resultado do teu e do trabalho. Eu sei que você está aplicando o método aí nas aulas, mas é graças à tua dedicação ao teu trabalho que todo esse resultado vem. Bom, várias meninas aqui participaram hoje, alunas do Método Mari também. Não consegui dar oi para todo mundo. Mas sei que vocês foram... teve elogios a você, maravilhosa live. Você é maravilhosa também, Gisele. Boa noite para o pessoal. O Gia é sempre uma inspiração, a Roberta falando. A Cássia, boa noite. Val, você vai ser muito bem-vinda na semana Professora Particular que Ganha Bem. Não só a Val que eu estou lendo. Quem mais quiser, só que precisa se inscrever para garantir o lugar. 100% gratuito, 100% online. Começa no dia 31 de outubro o evento, é só clicar no link da bio assim que eu finalizar a live, tá bom? Muito, muito obrigada. Beijo, beijo. Bom descanso. Fiquem com Deus. Até. Tchau, tchau.